E aí, pessoal, quem fala por aqui é o Alexandre Labella e está começando o Pautas de Bolso. Antes de começarmos o assunto e apresentar os participantes, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube e deixar o like no vídeo. Para quem ouve pelo Spotify, nos siga e avalie o Entre Pautas Podcast na plataforma. Também vote na enquete que vou deixar abaixo deste episódio. O tema do sexto Pautas de Bolso é a segunda temporada de The Last of Us. A adaptação dos acontecimentos do jogo The Last of Us Parte 2, a segunda temporada se passa 5 anos após os eventos da primeira. A série retorna com Joel e Ellie lidando com as consequências do passado. Em um mundo ainda mais brutal, Ellie busca vingança após um trauma devastador. O seriado dirigido e roteirizado por Craig Mazin e Neil Druckmann, apesar das polêmicas em torno da adaptação, é um fenômeno de audiência. Segundo a HBO, a segunda temporada de 7 episódios está acumulando em média 37 milhões de espectadores globais por capítulo. As questões são: a nova temporada de The Last of Us foi boa ou decepcionou? As adaptações do jogo para a série foram justificadas? Os 7 episódios soaram apressados demais? Isso e muito mais neste Pautas de Bolso, a segunda temporada de The Last of Us. Para conversar comigo, de volta ao Pautas de Bolso, Dudu. Vamos lá, gurizada, tudo bom? Vamos para mais um episódio de Pauta de Bolsos. Aí a pergunta que fica é, tá podendo criticar adaptações de jogos famosos e bem renomados? Também temos aqui o sommelier de adaptações de games, Cufo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus instaladores. Sejam muito bem-vindos ao podcast em que a gente mais concorda um com o outro. É mentira! Por último, mas não menos importante, o estudante de jornalismo e a pessoa mais engajada na cobertura entrepausística de The Last of Us no Instagram, Matias. E aí, gente? Como é que vocês estão? Muito feliz de estar aqui, a oportunidade de falar desse jogo, essa série incrível aí. Vai ter muitas críticas, só aviso isso. Ih, falou série incrível, então não pode falar mal, hein? Já assinou o contrato. Como falei no início, hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de The Last of Us aí, que a gente ficou 2 anos esperando desde 2023, que não existiu Entre Pautas em 2023, né? Então, tá injusto com a série, né? Já estão adiantando que vão tascar-lhe pau na série, mas a gente não pôde fazer da primeira temporada, que a gente falaria bem. Mas eu queria começar perguntando o seguinte pra vocês. O clássico do Pautas de Bolso, né? Quando a gente vai falar aqui filme, série. O que vocês acharam da temporada? E vocês gostaram ou ficaram decepcionados? Começar pelo Matias, né? Que é o nosso estreante no Pautas de Bolso. O que tu achou, Matias? Você decepcionou? Gostou? Teve partes que tu gostou? Teve partes que te decepcionaram? Fala aí um pouquinho do que tu achou dessa temporada. Já vai lançar bomba pra mim, né? Mas joguei muito jogo. Primeiramente, assim, eu não tinha PlayStation nem nada, então o primeiro jogo eu vi inteiro. Daí, por muito tempo, eu via e revia o jogo. Depois eu tive meu Play 3, daí eu joguei The Last of Us 1. Daí eu joguei muito. Daí The Last of Us Part 2, no Play 4, joguei muito. Então, assim, eu tava com a régua lá em cima, sabe? Então, a série, assim, em certos pontos, ela me chamou muita atenção e realmente eu gostei. Mas em outros foi um pouco decepcionante.
principalmente pelo um pouco das mudanças dos personagens, né? Então, eu acho que certas atitudes, certos que os diretores tomaram, eu não gostei, foi um pouquinho decepcionante, mas em contrapartida teve coisas que eles exploraram, tudo mais, que no jogo a gente sentia falta, ao meu ver. Então, foi assim. Eu acho que uma das principais diferenças nessa segunda temporada, e já passando pros guris falarem também, é a personalidade da Ellie, né? Eu senti muito isso. Porque, beleza, ela tem. Óbvio que ela é parecida, né? Porque é uma adaptação da mesma personagem. Mas eu sinto que ela é menos. Até botei no comentário desse último episódio, algo que eu já vinha sentindo nos outros. Ela não é badass que nem a do jogo. A do jogo, desde o começo do parte 2 a gente vê aquela raiva nela, aquele ódio, aquela loucura, a capacidade dela fazer os atos bizarros que ela faz no jogo. Que é matar O pessoas rancor assim de dela é forma. muito grande. Exato, ela é quase que assim a personificação da vingança. E na série Exatamente. não é assim, né? Queria saber, né? Eu acho que passa muito por isso. Pra mim, essa é a principal diferença pra mim do jogo pra série. Mas sendo justo, né? A gente já falou em vários outros episódios que assim, o jogo é uma coisa e a série é Sério, outra. outra, Não precisa ser totalmente. igual. E eu acho que eles tentaram deixar a Ellie um pouco mais. Talvez porque a Bella Ramsey seria difícil de comprar ela fazendo aquilo. Talvez ela. Sabe, eu acho que pode. Eu acho que isso pode ser um dos motivos. Não sei o que tu acha, Dudu. O que tu. Tu que não jogou, né? O Dudu daqui é o único que não jogou parte 2. Então é interessante ver da parte dele. O que tu acha disso, Dudu? Cara, vamos lá. Como não existe Entre Pautas podcast, não há registros na internet disso, né? Mas desde a primeira temporada eu venho falando que eu sinto que pra quem jogou o jogo, conhece a história, tem um envolvimento com The Last of Us, a série é, no mínimo, muito boa, muito boa, né? Falando da primeira temporada. Já quando tu pega alguém que não conhece a história ou não jogou o jogo, podem haver alguns elementos de construção e desenvolvimento da série que acabam pecando pelo fato de tu não ter o teu fanservice que tu tem quando tu joga o jogo. Eu conheci o primeiro jogo, joguei 90% dele, assisti a série, achei lindo, maravilhoso, tá tudo certo. Mas já tinha percebido essas falhas. Fui pra segunda temporada sem saber nada, tirando do jogo de golfe ali, né? E daí, cara, tipo assim, isso se assentou de uma maneira muito grande, assim, muito maior do que eu imaginava. Eu acho que a série, ela tem... Cara, é uma série que pra quem não jogou, em alguns momentos ela é até estranha de assistir. Porque eu não sei se todos os diretores, eles são pessoas envolvidas que tem enfim, um histórico de videogame ou qualquer coisa do tipo, mas muitas vezes a série parece literalmente um videogame e tu tá acompanhando um videogame. Assim, é meio bizarro em alguns momentos. Mas, tratando um pouco mais, tipo, específico nisso que vocês falaram por último sobre a Ellie, cara, a Bella Ramsey é uma vítima do que os produtores estão fazendo com a série e eu acho que o que os produtores estão fazendo com a série é tipo assim, cara, a gente quer mostrar algo diferente do jogo, só que ao mesmo tempo a gente não pode fazer diferente para não desagradar o público, sabe? Eu acho que Perfeito. essa dualidade gigantesca entre a E Ellie daí não é uma coisa não nem ser outra. Exatamente. a Ellie não Exatamente. ser extremamente vingativa e a Ellie ser extremamente vingativa, acaba que entra um pouco dentro desse balaio que eu digo que o desenvolvimento da segunda temporada é um pouco bagunçado na minha visão, assim. E a Bella Ramsey, cara, infelizmente ela cai nisso, assim. A primeira temporada já deu pra ver que ela, tipo, tem os instrumentos, tá ligado? E a queda dela na segunda temporada, na minha opinião, é muito escolha da produção. É que eu acho que o negócio que tem que ser falado antes do Kufo comentar é que assim, vamos lembrar que na primeira temporada ela era uma coadjuvante do Não, Pedro sim, total. Pascal. E assim, pareceu Exatamente. até que eu sou um daqueles, né, que diz, ei, porque a Bella Ramsey ser a Ellie. Não, eu acho uma puta atriz e quem vê Game of Thrones já achava ela uma puta atriz há muito tempo. Eu adoro, eu acho que ela encarnou a Ellie. Só que isso que tu falou é perfeito, cara. Os produtores quiseram fazer algo diferente e Exatamente. não colou. Eu acho Sim, que é que exato. em jogos, né? E passando pro maior gamer aí, né? Senhor Kufo.
é que no jogo é muito mais fácil tu comprar essa coisa da vingança, essa coisa de matar vários, porque é tu que tá matando, é tu que tá controlando. Isso é mais fácil de tu comprar. Na série eu acho que é mais difícil de fazer isso. Cara, eu não sei se é mais difícil. Eu acho que a gente tem histórias de vingança que foram adaptadas pra cinema, que por mais que eu não me lembre, eu acho que existem histórias que faça sentido de construir uma boa narrativa de vingança. Eu acho que a série, de forma surpreendente pra mim, foi produzida de uma qualidade inferior à primeira nessa segunda. Eu achei a proposta deles controversa, porque, tipo, ao mesmo tempo, o que o Dudu falou é perfeito, ao mesmo tempo que eles tentam manter uma fidelidade absurda, tipo assim, hoje em dia eu tento me purificar bastante de, por exemplo, não apontar o dedo num filme que é baseado num livro, ou um filme, uma série que é baseado num jogo que eu joguei, pra ficar, tá faltando isso aqui e tal. Só que no The Last of Us parece que eles pedem pra te fazer isso, porque eles meio que fazem no mesmo ângulo os takes com os cenários idênticos, as mesmas falas, e daí fica difícil de não comparar, principalmente quando tu tá rejogando o jogo, né? E, cara, me passa a impressão que eles tiveram um culhão e de forma muito bem intencionada, que é uma forma perfeita de se adaptar em desenvolver personagens secundários que ou não existiam ou que tinham uma participação menor e dar novos desenvolvimentos para eles. Né, o Eugene, por exemplo, ele só foi mencionado no jogo e aqui ele é um personagem que tem uma relevância ali no que eu acho que é o melhor episódio da segunda temporada. Mas, assim, a série, no que é pra ser o núcleo dela, no principal, pra mim ela ficou muito inferior tanto à primeira temporada como ao material original. Eu achei confusa, o caminho traçado mal elaborado e esse negócio de, por exemplo, o espectador que não sabe o que acontece em seguida na história, eu acho que esse espectador talvez não tenha mais vontade de ver o restante. Primeiro, pelo tempo que vai demorar pra sair. Segundo, porque terminou num gap anticlimático e, assim, Não te lembrou a sexta temporada de The Walking Dead? lembrou. Lembrou sim. Exato. Só que a sexta temporada de The Walking Dead, como é que tu termina? Tu termina com a mão na cabeça, enlouquecido pra querer saber o que ia acontecer, e tu sabe que já vai de cara, quando iniciar a próxima temporada, começar ali. Se a pessoa fizer um mínimo de pesquisa, ela sabe que isso não vai acontecer. Talvez a gente só veja no último episódio da terceira temporada ou numa quarta temporada a conclusão daquela cena. E eu achei isso anticlimático. Eu acho que deixou um gosto ruim na boca. Pra mim é uma das escolhas ruins da série, apesar dela ter muitas boas coisas também. Só que eu acho que as negativas sobrepõem as positivas por causa da proporção da série. A gente espera uma Exato, série da exato. HBO e depois de uma ótima primeira temporada com um orçamento e atores assim acima da média e por causa da proporção eu acho que deixou a desejar. Não, eu queria voltar um pouquinho falando sobre a Bella Ramsey, a atuação dela. Eu acho ela uma puta atriz, ela atua muito bem, ela se deu, tipo assim, muito. Mano, jogou muito. Primeira temporada jogou muito. Mas na segunda temporada eu acho que, como foi dito antes, as escolhas dos diretores, né, dos produtores, foram escolhas infelizes. Por exemplo, a Ellie, ela tava muito. Tipo assim, a gente entende que a Dina é o cérebro e a Ellie é a emoção na série. Porém, no jogo, a Ellie, como tu falou, Alexandre, a Ellie é beleza, ela é a fodona. Tipo assim, o Joe ensinou as coisas pra Ellie, a Ellie sabe fazer, a, a Ellie é inteligente. E a visão que me passou é que, tipo assim, a Dina era esperta, sabia de tudo, e a Ellie era, tipo assim, a coitada, sabe, que não sabia o que tava fazendo. Por exemplo, vamos sair de Jackson. Daí a Ellie queria, não sei o que ela queria fazer, levar 1 milhão de coisa, sair de qualquer jeito, e a Dina falou, não, não, vamos sentar, vamos traçar um plano. O que, tipo assim, a Ellie original, ao meu ver, né, do jogo, não faria, porque a Ellie é tipo assim, uma personagem que esquematiza as coisas na cabeça, ela é racional, ela é muita emoção, mas ela também pensa, ela é racional, sabe? E essas escolhas, assim, pecaram um pouco. E eu sei que não Eles não é culpa. conseguiram amadurecer ela, né? É, Eles não amadureceram, porque ela é uma baita É. coadjuvante na primeira temporada, ela é uma criança, assim, cara, ela encarnou a Ellie, só que nessa maturação eles perderam a É que mão. aí é que tá. Eu vou falar Sim. o que eu acho, tá? Em relação a essa questão da Ellie. A questão é a seguinte, cara, tu tem
Tipo assim, beleza, tu quer trazer o que, no meu ponto de vista, é totalmente injusto. Ela é aquela guria sarnenta lá na primeira temporada, que gosta de contradizer, que gosta de bater de frente com o Joe e tal, tá tudo certo. Ela nasceu num mundo distópico, quer dizer. Cara, ela vai morar em Jackson e sei lá, eles ficam 6 anos em Jackson, eu acho, né? Alguma coisa assim. Eu não sei se o tempo é o mesmo da série, no jogo é 5. Sim, mas enfim, eles vão perder o tato. O Joe perdeu o tato. O Joe acontece o que acontece porque ele perdeu o tato do mundo exterior, tá? E daí ela, beleza, ele morre, ela quer vingar a morte dele, ela vai sair pro mundo lá fora sozinha pela primeira vez, tendo que liderar pra ir atrás de uma vingança. Essa pessoa, tipo assim, se tu trazer pra realidade, tá? Cara, não tem como essa pessoa, tipo, ter um equilíbrio emocional, mental pra encarar uma decisão dessa. Tipo, ela não tem tempo de preparo, tá ligado? Então faz parte ela tá completamente desnorteada, assim, e a Dina, por talvez ter mais experiência que ela, porque já saía pra fora antes, também, tipo, é ser essa pessoa que tem essa cabeça, assim, né? Tipo, pensa mais estrategicamente. E tá tudo certo. No jogo isso não pode acontecer porque tu tem que ter ação no jogo. Se tu ficar com de melodrama no jogo, tu não existe, né? Não existe jogo. É aí que é a adaptação, né? E daí o que acontece, cara? O problema é o seguinte, o problema é que tu tem um episódio que ele começa com, tipo, a Ellie olhando sarafitas mortos numa parede e ela, tipo, não entendendo o que tá acontecendo, por que isso tá acontecendo, tipo, tentando digerir aquilo e querendo voltar pra Jackson. A Dina para e dá um norte na vida dela. E no final do episódio, em questão de 5 minutos, ela tá matando, tipo, tá torturando uma pessoa, tá ligado? Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. No último episódio agora, cara, nem lembro o que acontece no começo, assim. Mas, tipo assim, lembrei, ela volta depois de torturar a mina e ela tá lá, tipo assim, cara, ela não precisava ter passado por isso, porque o Joe, de certo modo, ele fez algo que... Ali não tem certo e errado, né? Mas, tipo assim, pegar o ponto de vista do outro, tipo, tu vê que ele fez algo errado e ela meio que sabe que ele fez algo errado porque ela discorda daquilo. E daí ela quer desistir. E termina o episódio, tipo, ela caçando a mina, sabe? Aquele momento onde eles estão lá num, tipo, sei lá, num rooftop, Nossa, digamos assim. pra mim é a cena mais vergonhosa que eu vi na série inteira. Ela é aquele bruxo que... Ela e o Jesse? Ela e o Jesse. E ele, tipo assim, fala, cara, vamos atrás do Tommy, a gente pega o Tommy e rala. Cara, aquele ali é o momento que, pensando tipo assim, no desenvolvimento da personagem, era o certo a se fazer, porque 20 minutos atrás ela tinha falado que ela não tava tão vingativa quanto antes. Aí, naquele momento, ela decide que ela quer ir atrás da Abby, sabe? Em muitos momentos eu sinto que, tipo assim, ela tá sendo vingativa porque ela tem que ser vingativa, só que pro desenvolvimento da série não faz nenhum sentido, sabe? Porque eles não querem, não é isso que eles querem retratar, sabe? Mas é que aí que tá, aí cai num negócio que talvez o que a gente tava comentando dessa adaptação que eles querem mudar um pouco, aí tem os pontos positivos que o Kufo trouxe, tem esses negativos que a gente tá trazendo, isso passa pelo roteiro que em certos momentos, cara, eu fico abismado que o cara recebeu alguns dólares pra escrever aquilo ali. E vamos falar aqui, o roteiro é dos Bambambam, que é o cara lá, o criador da série, e o outro que é o de Chernobyl. Craig Mazin. De Chernobyl, que fez uma puta série já. Jogo. Eu fico me perguntando como que eles pensaram né? isso, porque assim, por exemplo, o Dudu trouxe esse diálogo dela que realmente é inacreditável ela falar aquilo, e quem jogou o jogo acha isso mais inacreditável ainda. Porque assim, cara, certas coisas não precisam ser ditas. É óbvio que na cabeça dela, ela deve estar pensando, puta, mas olha a merda que o Joel fez antes. O que o Joel fez é execrável, entendeu? E ponto. Só que isso não precisa ser dito, ela não precisa falar, ai, mas o Joel fez isso. Cara, a Ellie, eu sei que é uma adaptação, mas ali foi um momento que eu fui o nerdola que joga... que eu me senti um nerdola, né? Não o lacrola, que normalmente é o que eu sou. Que eu pensei, velho, como que eles fizeram a Ellie dizer isso, cara? Meu Deus, sabe? Tipo assim, tu quebra com a construção do personagem e conclui com isso aí que o Dudu disse, que ela vai atrás da Ellie. O que eu acho uma coisa que tem que ser falada. A gente pode vir aqui falar que é ruim e tal, mas uma coisa que... Beleza, eles têm esse em cima do muro, que eles não sabem se ela vai ser vingativa, se ela não vai, mas pelo menos eu sinto que até o final eles compram essa ideia e fixam essa ideia. Porque quem viu a morte no aquário, no jogo, é muito mais brutal. E eles transformam pra série. Eles transformam pra série uma forma que é tipo assim, uma pessoa que não queria fazer aquilo, que a gente pode vir aqui e dizer que é ruim.
Mas, se a cena do aquário é igual a do jogo, com essa L dessa temporada seria incoerente. Porque ela não é essa pessoa. Se ela fosse e fizesse isso, eu ia vir e ia falar, não, essa L eu não compro que ela faria isso. Pelo menos Sim. eles seguiram o padrão, pelo menos eles compraram a ideia e fizeram o bagulho. E isso eu acho legal. Eu não gostei, mas ok. Sabe, não é que eu não gostei. Eu achei bom porque aquela L é outra L, não é a do jogo. Mas eu não achei maravilhoso como eu achei no jogo, por exemplo. Aproveitando a cena do aquário, tem duas coisas negativas e uma positiva pra mim nessa cena. A primeira negativa, e que pra mim é uma das coisas que faz The Last of Us ser a história fantástica que é, falando do material original, é o quão pesado, o quão chocante é, o quão é um horror que os personagens passam e fazem os outros passar. E parte disso se dá pela cadela, que eu não lembro o nome, da Abby, que tá lá no aquário, e que a Ellie mata. E ali, quando tu joga o jogo, beleza, é só um cachorro e tal, mas daí depois do background, tu vê o peso das coisas, muitos cachorros, né? A gente Não, mata sim, muitos mas cachorros. Muitos cachorros. essa é o pet, né, que tu joga a bolinha Essa e tal. é a pesada. E a eliminação dela, pra mim, foi assim, tá, os caras foram pussy. Os caras não têm coragem de fazer as coisas que o jogo fez. E isso diminui, pra mim, o valor do produto, porque é um dos chamarizes, pra mim, de The Last of Us, o quão pesado é. E isso se aplica também a outras cenas que eles também deram uma aliviada. Porém, na mesma cena, eles fazem o lance lá da Mel ficar pedindo pra Ellie cortar a barriga dela, que me lembrou muito a esposa do Rick em Walking Dead. E que eu achei, caramba, voltou a ser chocante, Isso é bacana. pesado? Só que aí é que tá, cara. Se isso fosse uma adição junto das outras coisas que eles deixaram de lado, a gente ia ficar, caramba, cara, os caras expandiram e deixaram o negócio ainda mais triste. Só que daí tu fica, poxa, velho, é uma coisa boa no meio de outras não tão boas e daí fica no meio termo, sabe? Porque tem uma hora que tu se levanta e fica, caraca, a série tá boa. Daí tem uma hora que tu desce, cara, não tá lá essas coisas. E no fim das contas, eu acho que essa é a maior sensação que essa temporada me passou. Eu só queria finalizar minha fala lá, porque que eu acho que a Ellie... não sei, ela é emoção, assim, e ela é, tipo... às vezes, decisões dela é meio burrinhas, talvez, algumas coisas, mas no último episódio tem uma cena muito característica pra mim, que eu vi isso, e na hora eu fiquei indignado, depois eu entendi. Mas na hora eu fiquei indignado, que é a cena lá do Serafita, né? Do WLF querendo matar o moleque e tudo mais. E daí ela simplesmente, tipo, quer ir ela contra um monte de WLF lá sozinha. E, tipo assim, eu sei que, obviamente não é um videogame, né? Mas a Ellie do jogo, tipo, não faria isso ali, sabe? Só ir se matar. Sim. Então, Mas eu diria que nem a da série, eu acho que ela ficou até um pouco controversa nessa cena, sabe? daí, tipo, eu fiquei pensando, tipo assim, Qual cena é essa? Aqui os Seraphites, eles vão matar um menino, e daí ela quer peitar 6 pessoas por causa de uma criança sozinha, aleatória. sabe? E daí ficou meio controverso na minha cabeça, porque pra mim a Ellie também, tipo assim, mano, só quero matar a Abby, essa mulher aí, é isso, entendeu? Tipo assim, É o que reforça que ela tá cega por vingança, sim. né? Daí, ao meu ver, isso foi meio controverso. E na hora que eu olhei, eu, tipo assim, até pausei, tipo, qual o sentido disso, sabe? Pra mim, foi uma tentativa barata dos produtores de olha como ela tem humanidade, olha como ela é uma heroína no caminho errado, sabe? Então, é esse negócio, cara. Essa personagem, eles querem, tipo, digamos assim, tem muitas aspas, né? Humanizar ela, tipo, mostrar que ela tem compaixão e ao mesmo tempo querem mostrar que ela não tem compaixão, sabe? Isso volta daí na cena que a gente falou lá dela e o Jesse em cima do prédio lá. Tipo, sabe? É controverso. O Jesse, pra mim, cara, eu acho ele um dos melhores personagens da temporada. E uma coisa que me deixa puto é que, assim, beleza, né? Por exemplo, o Dudu é uma pessoa que não jogou o jogo, ele não sabia. A gente já sabia que o Jesse ia morrer. Só que, assim, eu achei o artifício de roteiro tão barato nesse episódio 7, de todo momento dizer eu não posso morrer, eu não posso morrer. Cara, isso me machucou Sim. muito, essas exposições Exato. de roteiro, sabe? Cara, pra quê, sabe? Porra, o cara vai ser pai, acabou. O diálogo da Ellie com ele, de tipo, ele, eu juntei as peças na minha cabeça e a Dina está grávida. Daí a Ellie, merda. E daí ele, Cara, isso era só um palpite, pelo amor cara, de isso é Deus, que inacreditável. diálogo Isso é MCU. inacreditável. Diálogo MCU. Mas o que eu tava querendo falar antes, esse episódio final, ele tem um hat-trick pra mim,
de cenas ruins, que é essa que a gente falou do Seraphites querendo matar um menino, ou é dos Wolves querendo matar um menino, Seraphites, né? Isso. Os lobos pegaram uma criança que é Isso, serafita e quiseram matar. A cena do terraço lá, que assim, quando a Ellie gritou "Fuck the community!", cara, pra mim ali parecia uma criança birrenta de 10 anos querendo levar o brinquedo da loja, sabe? Eu achei assim, esquisitíssimo. E a outra foi o que eu considerei um filler, que foi quando ela pega o barco pra ir pro aquário, que do nada dá uma onda e ela para Do outro na ilha lado dos do Seraphites, mar. do Do outro nada. lado do mar. Não. Não entendi, velho. Aí o que acontece? Eles tentam matar ela, igual tentam matar a Abby, e daí ela escapa. Daí tem a outra forçada de roteiro, né? Os Seraphites que são extremamente brutos na questão de, porra, quem não é da nossa fé tá errado. Morreu, vai morrer. E vai se ferrar, tem que Fanáticos morrer. religiosos, né? E daí quando começa a invasão em Haven, vem ali a Seraphites. Deixa ela. Deixa ela aí, temos que ir. Cara, era só dar um tiro na cabeça. Tu acha que um Seraphites ia deixar a Ellie escapar com as armas ali no chão e tal? Era só E cortar isso é essa gratuito. cena, né? Era só cortar Não, essa e isso cena, é não tem porquê. gratuito. Não, é inútil. Não é tem inútil, no essa material cena- original e ela faz isso e do nada, blum, voltou pro aquário. É um filler. Vocês talvez não vejam isso, mas isso acontece pra caralho a série inteira, mano. Tipo assim, tem umas escapadas muito. Tipo assim, cara, a própria cena no quinto episódio que eles estão no meio da floresta lá, os Serafita dão uma flechada na Dina lá, e eles splitam ali o grupo. Cara, ela aleatoriamente cai no hospital, sabe? Porque aquilo tem que acontecer. Então, tipo assim, ela sai correndo aleatoriamente, daí ela para na frente do hospital e ela, pô, se pau, acha alguém pra eu matar aqui no hospital. E dela Não, vai, ela já sabe? não, peraí, ela já sabia que tinha a coisa tava no hospital. Ela sabia. Ela sabia. Ela sabia, inclusive, Não. o prédio que ela tava. Não, Isso sim, é. ela sabia. As decisões dela, assim, são sempre idiotas. Eu acho isso. Tipo assim, ela nunca. Aí é que tá, no jogo tu constrói tudo, tipo assim, pra te chegar naquele local e tu matar a tal pessoa. Na série é sempre assim, do nada. As puta, coisas acontecem puta, eu tô aqui, acidentalmente. vou ir ali. Sabe? Isso é paia. Isso é paia, não tem objetivo. Isso era uma coisa que eu queria destacar, porque no primeiro episódio a gente tem aquela cena com o infectado stealth, né? Que ele fica escondidinho, mocado e tenta te pegar por trás. E eu acho que ela ficou muito bem adaptada, porque é muito difícil num jogo que tem muita ação tu trazer esses elementos pra série. E ali eu achei que ia ser uma boa forma de, tipo, eles nos apresentarem esse tipo novo de infectado, que nem acontece no jogo, e tu, opa, essa vai ser uma ameaça nova interessante. Só que assim, os infectados ficaram tanto de lado nessa temporada depois da Batalha de Jackson, que, cara, ficou... E daquela cena no metrô também, Putz. que tem aqui, no caso, a Ellie bota a mão pra Dina não ser mordida, que aí tem essa Sim. cena. Eu senti um também, que é pouco de muito foda. falta nesse último episódio, senti a falta realmente dos infectados, porque a Ellie, pelo que deu a entender, ela andava por Seattle assim, ó, pernadinha, andou, chegou lá na doca, já era. Tipo assim, ela andou, sabe? Tipo, não teve nada de transtorno ali Não nesse... teve nenhum percalço É, no meio, né? Tipo, fui ali, andei e cheguei. Aí, ao invés de tu botar a Ellie sendo capturada pelos caras, e daí tu, tipo. Ou ela pegando o barquinho, cara. Até essa questão do barco, tipo, achei, tipo, totalmente. Foda-se. Mas enfim, daí tu põe uma cena de zumbi ali no meio do caminho, ela andando, e ela tem que enfrentar uma horda, alguma coisa do tipo. Agora, falei do barco, eu lembrei de um negócio, tá? Eu sei que o cara é muito foda, tá tudo certo. A cena da introdução dele é uma boa cena, assim, eu acho que é uma das coisas que se salvam. Inclusive, as cenas O Isaac. pré-abertura são boas cenas, assim. Só que, tipo assim, cara, esse Isaac, tipo assim, cara, ele não. Eu não. Pra mim, tipo assim, tem duas coisas que pra mim, tipo, é totalmente indiferente que a série tentou mostrar de alguma maneira. O conflito Serafitas e Wolves ali, né? WLF, tipo, eu senti que, tipo, beleza, existe, mas eu não sei, tipo, o que é isso. Mas isso eu acho que é intencional, tá? Porque É no intencional. jogo tu tem essa sensação. Porque no jogo, tipo, tá ali tu no meio e tá fazendo tudo os corre e acontecendo. tá lá dando uma ladaia. É essa a Beleza, intenção, sim. eu acho, mas aí se é Sabe ruim, qual que é o problema pra mim da série? É que eles nos deram mais elementos disso, e daí a gente fica mais curioso. E como a trama da Ellie da vingança é muito pior elaborada no jogo, a gente fica menos interessado no principal e foca mais nessa parada dos Wolves e dos Seraphites. Daí o que acontece? A gente quer saber sobre, e essas respostas só vão ser entregues depois que terminar Sim. o arco da Abby. Então E daí daí fica o nesse que, meio o que termo. eu acho que entra. Beleza? É uma boa justificativa. Só que o que eu acho que. Por que o Isaac entra
nessa altura da história, sabe? Ele é eu acho apresentado, que ele é ele, pra ser apresentado sincero, no jogo. eu acho que ele só é mencionado, assim, por escutar em rádio, por ler algum documento que alguém falou dele. Eu acho que não tem no jogo aquela parte dele entrando no barco pra atacar a Então, Abe, tipo por assim, exemplo. Não tem, não porque tem. tu sabe que esse cara é foda, só que pro teu momento da história, tipo, ele não faz diferença nenhuma, sabe? Esse cara Uhum. ele não sabe Sim. da A existência da cena Ellie. dele torturando ficou tão boa que pra mim eu acho que Com passa certeza. bem aprovada. Agora, ele retornar nesse episódio final do jeito que retornou foi gratuito. Eu acho que isso cai numa coisa, dando uma adiantada na nossa pauta, né? Que essa questão do Isaac, eu acho ele dos melhores personagens inseridos, Sim, mas eu também verdade. concordo com o Dudu que, tipo assim, tá, por quê? E aí eu acho que cai na questão pra mim que é o principal defeito, um dos, né? Que resolveria um pouco do que me deixou puto nessa temporada. Que é o seguinte: aumenta a porra da duração dos episódios e aumenta o número de episódios. Não faz só 7. Só O que eles corrido, podiam correram fazer? muito. Bota essas cenas do Isaac, bota as cenas e tal, aí depois desse episódio, mete a jornada da Eu Abby, concordo. tá? Mete a jornada da Abby até o 12º episódio. Sim. E termina, entendeu? Porque daí faz sentido o Isaac tá ali. Porque daí o Isaac, ele vai aparecer. E outra coisa, né? Porque como terminou a série, né? Spoilers, que terminou essa temporada. Tem o corte, tu não sabe que se a Ellie foi morta, Se a tu Dina não sabe o que tirou, aconteceu, que não sabe inclusive nada. que inclusive eu acho um artifício, outro artifício baratíssimo, que é o barulho do tiro, porque no jogo eu revi a cena e não tem o barulho do tiro, tu só vê a Abby apontando pra Que ela, não tem, que isso eu acho um não absurdo. tem. Só que a grande diferença é que assim, no jogo, o que acontece? Acontece aquilo e tu vai jogar logo depois. Na série não, nós vamos ter que esperar 2 anos, entendeu? Aí é injusto tu fazer esse clickbait, esse cliffhanger. Então assim, e aí isso Eu também concordo. contradiz o início da série, que eles mostram por que a Abby tava fazendo aquilo. Se a intenção deles era fazer uma temporada pra Ellie buscando vingança e depois da Abby, eles não tinham por que Nem mostrar. mata. Aí não faz sentido. Aí eu paro de defender, aí eu Não paro de tinha por... defender o início da série, que muita gente disse: "Ah, porque mudaram, porque a Ellie, porque agora todo mundo que tá assistindo já sabe porque a Abby fez", porque no jogo a gente tinha desconfiança, mas a gente não tinha certeza. Só que aqui eles entregam e isso não faz sentido. Tá ligado? Se a série acabou com 7 episódios, não faz sentido. Eu queria saber de vocês, Matias, tu achou a. Tu falou, né, que a série é apressada. O que tu mudaria? Tu colocaria mais episódios? Tu concorda nessa coisa de juntar também, botar o ponto de vista da Abby, que talvez faria mais sentido narrativo? Concordo. Concordo, porque eu acho que o paralelo é importante. E, por exemplo, eu senti muito o paralelo, porque eu odiava a Abby. Pra mim, a Abby era o inferno em pessoa. Não queria ver o lado dela, o arco dela, não queria. Eu não quero! Mas é extremamente importante, porque esse jogo, o The Last of Us Part 2 e a segunda temporada, é um de visões, de realidades. Tipo assim, ninguém é bonzinho, ninguém é bonzinho, todo mundo é vilão. E ele mostra, tipo, as diferentes visões da raiva, do luto, da sobrevivência. Então tem a visão da WLF, que no caso a Abby, tem o lado da Ellie. Então eu acho importante pra gente fazer esse paralelo na nossa cabeça. E as coisas se entrelaçam muito. Por exemplo, eu, né, joguei o jogo inteiro muitas vezes, então eu sei tudo o que acontece. Mas a minha namorada não. E ela não sabe. Então, por exemplo, a cena lá da batalha da WLF, né, contra os Serafitas lá, tudo mais, ela não entendeu o que estava acontecendo. Porque do nada a Ellie aparece lá na ilha e acontece um ataque, tá ligado? Tipo, ela ficou assim, que porra que tá acontecendo? Isso é muito mais sutil, né, no jogo, porque Sim. isso não é o foco naquele momento. E daí eu acho que tem coisas que poderiam ser mais bem ligadas, assim. E eu acho que, tipo assim, estender seria a melhor coisa a se fazer, sabe? Eu acho que com esse final, o que acontece? Muita gente não vai querer olhar depois, assim, do mesmo jeito que quer olhar agora, entendeu? Porque eu acho que esse final não foi bom. Eu acho que não foi bom. E quem tentar assistir lá daqui 2 anos, ou seja lá quando sair a nova temporada, pode ser que essa pessoa esqueça das coisas que aconteceu, porque não quis rever, até porque não é lá tão boa,
e não esteja curtindo tanto, e daí largue, Sim. né? Porque isso, numa questão de gestão de produto comercial, eu achei muito estranha essa opção. Porque a proposta da história do jogo é tu abraçar a causa da Ellie, porque tu também tem afeição pelo Joel, e tu querer fazer a Abby pagar. Aí eles cortam, eles dão assim, um soco na nossa barriga de 2 anos, pra gente poder ver toda a história da Abby, pra daí depois chegar no clímax, que foi garfado, né, no final do episódio. Eu acho que isso meio que joga o espectador contra o produto, sabe? Porque tem gente que vai ficar, cara, eu só queria saber o que vai acontecer nessa porra, já não tava lá tão bom, agora eu vou esperar 2 anos, ver toda a história da Abby, eu tô cagando pra essa Abby, não vou querer ver essa merda, sabe? Só Eu acho que vai ter bastante gente que vai fazer isso. complementar um pouquinho, que agora eu lembrei de alguns pontos, é tipo assim, eu acho que também eles deram muita lenha pra algumas coisas que não eram. Tipo assim, eu sei que o episódio 13 ele é importante pra ter a calmaria, eu sei. Mas não precisa ter 20 minutos da Ellie e da Dina andando a cavalo. E aqueles cortes que, tipo assim, eu gosto muito de fotografia. Eu achei feio. Parecia uma apresentação de slide, assim, passando. Porque fazia um e dava um fadezinho e aparecia o outro, tá ligado? Tipo, não gostei. Uns closes numas árvores mexendo no céu, assim. Tipo, eu acho esse episódio bonito na parte lá que elas vão no túmulo do Joel. No entanto, eu acho que eles precisaram tempo, sabe? E eles correram muito nas outras partes. Por exemplo, o Tommy. Outro personagem que mudou, né? Como é que eu vou falar? As motivações dele. Porque o Tommy foi o primeiro a, né? No jogo, foi o primeiro a ir atrás da Abby. A ver o Joel morrer, É, né? Também foi o ele tava primeiro. presente, Isso é verdade. né? E daí, Isso é verdade. agora o Tommy vai lá nos 45 de segundo tempo resgatar a Ellie. E daí o Tommy vai com o Jesse. Entendeu? Então, tipo assim, sabe? Parece que enquanto, tipo assim, a Ellie tava lá no hospital de luto, né? Na série, no caso. O Tommy tava ali, coçando, tipo, o saco ali em Jackson, cravando estaca no Ele chão. tava reconstruindo o Jackson, na verdade, né? O Tommy cai muito nisso que aconteceu com a Ellie, né? Que, tipo assim, eles não querem desenvolver a Ellie como vingativa, e o Tommy é tão vingativo quanto ela no jogo, e aí na série, beleza. Eu até falei, a gente conversando, né, sobre os episódios. Ah, não, beleza, eles mudaram aqui. Ok, é uma proposta diferente, eles querem botar o Tommy de lado. Só que aí o Tommy chega nesse episódio dizendo, eles mereciam, eles não sei o quê. Para, cara, se tu tá me vendendo o Tommy como um cara que é mais de boa do que no jogo, não faz ele voltar a ser o do jogo no último episódio, sabe? E essa inconsistência do personagem, ela vai ser mais problemática ainda quando a gente chegar na finaleira do jogo, só que adaptado à série, porque como eles introduziram essa parada do Tommy ter um filho, eu acho que vai ficar bem esquisito ou diferente dos caminhos que o Tommy escolhe no jogo. O que eu ia falar também, que eu concordo com o Matias, cara, pra mim, o terceiro episódio, o quarto episódio, seria um episódio tranquilo, porque, tipo assim, pra mim, o quarto episódio é tranquilamente o pior episódio dessa temporada. O quarto é qual? O quarto é o que ela É o que toca violão. mata a Nora, né? Não, o quinto. Ela mata a Nora no quinto. O que acontece no quarto, então, No de quarto relevante? episódio, eles chegam em. Elas É chegam o em metrô, Seattle, né? Tá. tem o Na Ah, eu estação. amo esse episódio. Eu amo esse Na episódio. estação? Eu acho, a cena delas no metrô ali, pra mim, tá fantástico. Eu acho muito bom. Não, e inclusive eu gostei dessa mudança, sabe? Tipo, no jogo, a máscara da Ellie quebra, né? É que isso é uma outra coisa muito ausente, né? Na série do Last of Us, nele. Eles usarem as máscaras de gás pra entrar nos lugares com fungo. Mas enfim, né? No jogo a máscara quebra, daí vem a Dina desesperada querendo dar dela pra Ellie, e a Ellie explica pra ela que ela não foi infectada. E daí a Dina compra e beleza, né? Na série ela quer matar a Ellie por horas, mas enfim. Eu acho massa o negócio que ela bota assim a mão pro infectado morder. Eu gostei muito, tem gente que não gostou, eu gostei também. A grande questão é que, tipo assim, o primeiro jogo é adaptado em uma temporada. O segundo jogo vai ser adaptado em 3. Entendeu? E aí dificulta muito, cara. É difícil. Assim, antes da gente criticar, eu acho legal a gente assumir. É difícil. O jogo já é polêmico por si só. Aí tu quebrar em várias temporadas e tu fazer ter sentido é foda.
Mas eu vou te falar, cara, eu acho que tinham que ser no mínimo 2, porque é um jogo com o dobro da duração. Não, né, eu do concordo. anterior. Eu não acho que tinha que ser todo o jogo numa temporada. Até a gente conversar sobre isso. Tomara que eles não queiram resolver tudo na segunda, porque senão eu acho que vai ficar apressado. Só que aí é que tá. Eles estão fazendo 2 cagadas ao mesmo tempo. Para mim tinha que ter umas 3 temporadas. Essa segunda temporada com a visão das duas, na Vingança, como eu falei, tipo, sei lá, tem uns 12, 13, 14 episódios. Porque eu veria. Se a série estiver boa, eu vou ver. Claro, E aí na terceira, a resolução da fudelância total, que é depressivo pra cacete o jogo, né? Cara, só Sim. que eles, além de aumentarem o tamanho, eles deixaram rápida mesmo assim. Eles aumentaram o tamanho e mesmo assim tá apressada. Então eles fizeram 2 cagadas junto, sabe? Foram 2 cagadas junto. Cara, 2 anos, é o que o Ale tá falando, da segunda pra terceira temporada. Cara, não existe, tu tem que estar gravando a segunda e a terceira junto. Tá ligado? inadmissível. Como é que tu faz um negócio desses? Tu sabe que a segunda temporada vai estourar de visualização e de buzz, assim, sabe? Tu sabe que ela vai pagar a terceira temporada, independente se ela for boa ou ruim. Não, entendeu? Perfeito. Porque tu vai demorar. E estrategicamente também, cara. Se eles nos falassem, nas primeiras temporadas de 23, né? Né? 23. Se eles nos falassem assim, pessoal, só vai sair em fim de 2026 a segunda temporada, a gente ia ficar puto, mas na hora de consumir o produto ia ser muito melhor do que a gente tá passando agora, sabe? Porque esse gap de 2 anos, eu acho que vai abalar a audiência disso aí. É que tá, isso aí falando da questão de séries, eu senti que de um tempo pra cá, como as pessoas estão consumindo coisas cada vez mais rápidas, acabou as séries que tem mais de 10 episódios. Cara, se o bagulho é bom, eu vou ver. O Breaking Bad tinha 16, velho. Tá maluco? Breaking Bad tinha 16, Olhava velho. facilmente. Não, Eu via todos. Sim, eu E vi a finaleira ali do Walking Dead com 32 por temporada. É que aí que tá. The Walking Dead é uma. Por exemplo, The Walking Dead é uma das culpadas, né? Por Sim. isso ter Morrido. acabado, porque, cara, É. porque, tipo, isso não. Viram que não fazia sentido comercial. Mas eu queria falar, né? Eu vou perguntar pra vocês o episódio favorito de vocês, que eu acho que talvez seja. O do Kufuku falou que é das memórias. Acho que é. Mas eu fico muito dividido entre o segundo, que é quando o Joel vai de base, e o episódio 7, que é a memória do Joel. E aí eu acho que cai muito naquela ideia de que essa Ellie da série, como coadjuvante, é que na verdade no segundo ela não é coadjuvante, mas divide muito com os outros ali o protagonismo. Mas mostra que eles não conseguiram emplacar essa Ellie como protagonista, tanto que quando o Joel o bagulho vai pra outro nível daí. Vai pra outro nível. Tanto que os minutos Não sei qual o episódio favorito de vocês, já fala. O Pedro Pascal, os minutos que ele participa do episódio 6, cara, fazem total diferença na série, sabe? A baixada que a gente teve no episódio 3, 4, 5, no 6, pra mim faz assim. E daí no 7 faz assim de novo. Cara, acho que o meu episódio favorito é o 2. Acho que ele é... O 6 também é um episódio, assim, a ser levantado aqui. Mas eu acho que, cara, o 2 é, tipo, o único episódio dessa temporada que eu saí, tipo, hypado, assim, sabe? O único episódio. O restante, tipo, eu saí totalmente morno, assim, sabe? Então... O meu favorito é o 2, porque me passou, como o Dudu falou, muita emoção. E foi uma carga emocional, assim, que não foi igual a do jogo, mas eu achei muito bom. E o 7, por quê? Porque o 7, na minha cabeça, né, juntou muito com as coisas do jogo. Tipo, a cena idêntica do jogo lá É muito bom. Putz, me esqueci agora. Da cápsula lá? Eles estão na nave na ali, cápsula que que eles aí ela entram. Imagina que tá saindo no Nossa, foguete. muito foda, tipo assim, realmente isso gostei. No 6. Porque, não sei se isso, perdão. Por causa que me remeteu muito ao jogo, sabe? Então por ter essa memória afetiva e tudo mais, eu achei esses os 2 melhores episódios. Eu acho que é questionável esse negócio da Batalha de Jackson, porque... Tirou o foco. Não é nem isso. Eu acho o episódio muito bom e assim, eu achei muito bem feito. Só que depois que tu olha tudo que foi a temporada, eu acho que foi uma coisa que ficou relativamente gratuita, sabe? Porque nenhum dos personagens novos que foi introduzido no início da temporada foi de base ali. Podiam até ter inventado alguns pra série, pra morrer pra pelo menos sabe? E uma coisa que eu achei estranha, pra falar bem a verdade, é que assim, tu vê no segundo episódio uma ladaia absurda, parecia muito Hard Home de Game of Thrones, assim, uma insanidade. Daí,
o que eu pensei quando fizeram esse episódio? Caralho, eles fizeram isso pra Ellie nem ter um lugar mais pra voltar e motivar mais a ela ainda a ir Embora. pra Seattle pra buscar a vingança dela. Daí corta pra pós-guerra, tá tudo sereno de novo. Tipo, tá, tem os mortos, estão reconstruindo coisa, mas, tipo assim, tá tudo barricado, tá os muros e tal, tá tudo funcionando de novo. Eu achei que ia dar, assim, uma consequência fodida lá em Jackson, sabe? E não me passou essa sensação. Sabe que pra mim, eu fico muito em dúvida, tá? Se o meu é o segundo ou o sexto. Mas eu, pra ser sincero, esse episódio 2, na verdade, envelheceu bem. Porque a série, ela vai tão pro buraco depois, Sim. assim. Não pro buraco, eu tô falando assim, parece que eu odiei, tá ligado? Eu acho uma boa temporada. Porque é que a régua de The Last of Us é muito alta. É, entendeu? exatamente. E aí, qualquer coisa, a gente vai e joga pro bueiro. Mas eu acho uma boa temporada. Mas eu acho que a grande questão é que o segundo episódio talvez seja o meu favorito, porque a coisa que eles mudam, que é essa guerra em Jackson, eu acho fantástico, cara. E Porque a aí HBO fez justifica. ali. Só uma coisa, aí justifica também a mudança que eles fizeram dos infectados terem uma conexão entre eles, né? Porque no jogo ia ficar bizarro isso. Sim, isso é até um negócio que eu conversei com o Dudu. Que, tipo assim, cara, aí eles explicaram. Aí, putz, fechou. Aí é uma adaptação foda, tá ligado? E outra coisa, por que eu gostei tanto da cena de Jackson? Porque se eles fizessem só a parte do Joel, eu sabia que eu não teria o mesmo impacto. Ok, são obras diferentes, um é um jogo e o outro é uma série. Mas é que tá, só que eu já vi tudo aquilo. E isso bate muito no último episódio da primeira temporada. Todo mundo que terminou. Ai, a primeira temporada. Cara, a primeira temporada eu terminei. Cara, sim uma das. Talvez a melhor série da atualidade. Sim, concordo com isso. Só que eu não tive a emoção que a maioria das pessoas que não. As pessoas que não viram tiveram. Porque eu já sei como aquilo aconteceu. E pra mim o episódio final não teve o mesmo impacto. Porque foi igual. E aí que tá. E o segundo, o fato de pegarem e colocarem Jackson dando merda, pra mim foi fantástico. Porque eu tinha algo a mais pra me preocupar. Porque eu já sabia que o Joel ia morrer. Eu já sabia como ia acontecer. Eles mudaram uma coisinha ou outra, onde tava, enfim. Mas eu já sabia. Então, tipo assim, claro que a gente cria tensão, a gente fica emocionado, dá um aperto no estômago, tu vê ali o Pedro Pascal fudido. Mas, cara, tu já sabe que aquilo ali vai acontecer. Então, tipo assim, quando eles adicionam aquilo, eu gostei, sabe? Talvez seja o melhor episódio da temporada pra mim por causa disso. Porque sempre quando eles adicionavam coisas boas que não estavam no jogo, eu dizia, tá. Aí eu entendo porque eu tô vendo isso aqui. Porque se eu ver só o que tá repetindo do jogo, sabe? Isso é um bagulho que eu elogio. Até falei, pelo menos eles tentaram, sabe? É melhor do que eles copiarem tudo. Se copiassem tudo, eu ia achar pior. Pra ser bem sincero, eu não gosto quando copia tudo, velho. I feel so extraordinary. Something's got a hold on me. Agora indo pro final deste EP, Dudu, vamos começar por ti, porque tu é o cara que não jogou o jogo e, né, tem ainda coisas a serem adaptadas. O que tu espera? O que tu acha que vai acontecer na terceira temporada? Como é que vai ser? E aí, explicando pro público, aí depois dessa parte do Dudu, alerta total de spoilers, eu vou botar na edição, né, mas daí depois vai ser eu, o Matias e o Cufo falando, sabendo o que aconteceu no jogo, né, zona spoiler total. Aí contigo, Dudu. Cara, sabendo que foi anunciada uma quarta temporada, pra mim não faz sentido nenhum não ser um... E eu sabendo que existe um momento do jogo onde tu comanda a Ellie, a Abby, pra mim não faz sentido nenhum se não for uma temporada inteira de Abby, tá ligado? Então, eu não sei Sim, se eles vão... deve ser. Quantos episódios vão precisar pra passar 3 dias, porque mesmo que eles façam uma retrospectiva lá, que nem eles fazem com a Ellie, com o Joe, eles vão fazer com a Abby, com o pai dela, ou a vida antes da coisa. Eu acredito que eles certamente vão fazer isso, até porque toda temporada as 2 temporadas tem um episódio nesse estilo. Agora, cara, o que vai acontecer eu não faço ideia, né? Porque eu não conheço a história da Abby. Mas eu tenho certeza que o final dessa temporada, o final da terceira temporada é o final da segunda temporada. Nessa parte sem spoiler, eu queria só fazer um comentário que eu acho que eu vi até num post, eu acho que era um vídeo, uma live que os caras estavam falando sobre esse último episódio, é que a Abby vai sair mais grandona do que Mas vai sair, sabe por quê? Eu acho Quer que dizer, vai, tá? calma aí. Eu acho que vai. Calma aí, é que tem uma questão, né? A gente tá vendo a cagada que eles estão fazendo com a Ellie. A gente não sabe se eles não...
eles podem fazer a mesma Eles podem cagada fazer com a com a Abby, Abby. entendeu? Porque, É tipo verdade. assim, vocês trazem, né, a visão do jogo que, tipo, cara, a Ellie é fodida, ela é, tipo assim, ela quer matar geral, ela tá louca, com sangue quente e tal, fervendo pra sentar a bala em todo mundo. Aí chega a Ellie da série e ela tá, tipo, mais, pô, caralho, será que se eu se questionando e tal, não sei o quê. Cara, quem garante que a Abby é essa pessoa aí? Uma dessas eles vão lá e desconstrói no sentido, tipo, do que tem no material original da Abby fica ruim igual a Ellie, sabe? Sei lá. O que a gente tem é que a gente tem uma amostra muito pequena da Abby e todo momento que a Abby é trazida à tela, Sim. ela, tipo, tem que ser filha da puta, entendeu? Então, tipo assim, Ela é um monstro. É. Uhum. eu acho que é tipo assim, a tendência é que ela seja boa porque justamente tipo o momento onde a gente vai ver ela de fato assim, né? Tipo, onde ela vai brilhar de fato. Ela é uma filha da puta, entendeu? Então o personagem tá construído, sabe? O personagem a Abby tá construída já. Então acho que a trajetória até ela chegar no teatro lá não vai fazer diferença se ela for uma filha da puta o tempo todo ou não, entendeu? Só que a Ellie não. A Ellie, esse personagem não tá construído. Eu acho que por isso que a gente critica muito. Porque ela tá tendo que tomar ações de uma filha da puta, quando na verdade ela não é 100% uma filha da puta. Entendeu? Agora, zona spoiler total de previsões. O Dudu vai sair um pouquinho e depois ele volta no tchau, tchau. Atención, cazahuevos, entramos en zona spoiler. Repito, zona spoiler. Cufo e Matias, vocês, os gamers do episódio, eu já vi que o Cufo gostou menos, o Matias gostou um pouco mais da temporada, mas partindo do princípio que a gente entende que talvez eles cagaram um pouco com esse andamento. O que vocês acham que dá pra fazer baseado, né, na questão do jogo que eles poderiam arrumar e daqui pra frente a série voltar a ser pica? Ou vocês acham que não tem, talvez não tenha solução? Pode o Cufo e depois o Matias complementa junto aí. Eu acho que tem muito potencial da terceira temporada ser melhor que a segunda, que é aquela questão de eles absorverem a recepção da série e tentarem fazer um material mais amarradinho. A história da Abby, ela é absurda. Tanto que eu sempre falei, depois de ter jogado o jogo, que assim, as coisas mais absurdas, as coisas mais épicas, as coisas mais chocantes acontecem na história da Abby, né? A gente tem o Red King e a gente tem a Batalha de Haven, que são assim, os momentos que nada que tu faz com a Ellie chega perto. Tô falando antes da reta final do jogo. Então, cara, eu acho que essa terceira temporada ela tem tudo pra ela ser visivelmente melhor que a segunda. A atriz, eu acho que tem muito potencial, ela me faz querer ver mais da interpretação dela, e eu acho que daí eles têm que trabalhar pra conseguirem também fazer bons personagens nos amigos dela, né, e utilizarem bem o Isaac e tal, mas eu acho que tem bastante potencial. Sobre a Abby, eu acho que, tipo assim, o arco dela é muito legal de se ver, porque a gente vê uma construção do personagem, né? Tipo, a Abby, a gente conhece ela é apresentada pra gente, e ela tem tanto a raiva que a Ellie tem, ela também tem, e até mais no jogo, né? Eu tô muito curioso pra ver como que eles vão introduzir o Lev, né? Como que eles vão Muito. fazer A Yara. isso. E eu tô realmente... Eu acho que eles têm a faca e o queijo na mão, pra ser sincero. Porque como Concordo. falou, tem a recepção do público. Eles, tipo assim, já sabem o que o público quer, eles já sabem, basicamente, né? Só eu acho que eles, como tu falou, eles têm que amarrar um pouquinho mais a história, tem que realmente sentar e pensar, tá ligado? Tipo assim, pô, lança mais episódio, tipo assim, estende, foda-se. É isso que a gente quer, tá ligado? Tipo, é isso que o público quer. E explicando pra quem ficou nessa parte spoiler, né? Ela tem todo um contato com um dos Serafitas, a outra Serafita também que ela encontra. A E Yara. ela é uma dos lobos. É. Então, tipo assim, esse é a grande Plot, movimentação do plot da Abby, né? Que ela se relaciona com o inimigo, né? Ela se relaciona, no caso, como uma criança, né? Você cuida tipo, do inimigo. como se fosse uma relação de, tipo assim, maternidade mesmo. Tipo assim, acolheu, sabe? Acolheu. Aham. É uma irmã mais velha, né? Depois que a Yara morre, né? Isso. Cara, eu acredito que vocês concordem comigo que provavelmente a terceira temporada vai ter no último episódio lá a sequência no teatro, vai ter a Batalha das Duas, e talvez tenha uma ceninha, talvez mostrando a Ellie depois na fazenda com a Dina, e vai terminar aí pra quarta temporada ser essa reta final. Eu fico na dúvida se Positivo. eles vão fazer uma duração similar à segunda temporada.
se eles vão, por exemplo, gastar 7 episódios pra contar os 3 dias da Abby em Seattle, mais os flashbacks. Isso é uma coisa que eu não me lembro. No jogo também são 3 dias. Sim. São. É que é muito difícil essa sensação de duração, porque no jogo a gente tá jogando, né? E aí tu tá vivendo, tu tá tendo que matar zumbis, tu tá tendo... Isso que é muito difícil. Cara, por isso que eu bato nessa tecla. É difícil adaptar o jogo desse quilate, tá ligado? Então, vamos para a despedida deste episódio. O Dudu está de volta entre nós. Vou começar pelo Matias, né? Que foi o nosso convidado aí, fã de The Last of Us. Matias, muito obrigado por vir participar com a gente. Infelizmente veio para falar aí de uma decepção, talvez, né? Que foi essa segunda temporada. Talvez não, né? Acho que o pessoal aí chegou nessa conclusão, mas assim... que bom que tu veio aí, que bom que tu trouxe essa tua parte da questão dos games, que tu jogou os dois várias vezes aí, que tu trouxe. Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade aí, fiquei muito feliz pelo convite e é sempre legal, né? Conversar, ver opiniões diferentes e eu achei a série muito boa. Mas The Last of Us a régua é muito alta, não tem jeito e é meu jogo preferido, então, tipo assim, não tem como, tá ligado? Mas agradeço, gostei muito, espero que consegui botar minhas ideias aí. Mas valeu, rapaziada. Foi muito legal. Muito obrigado a todos que estão ouvindo este episódio até aqui. Muito obrigado pro Matias aí que participou, engrandeceu este Pautas de Bolso. E é isso, nos vemos na semana que vem. Queria agradecer mais uma vez a audiência, agradecer a todo mundo que toda semana via os nossos comentários sobre cada episódio, que acompanharam a temporada com a gente. Gratidão demais a vocês, fiquem bem quentinhos. Bom mate. E para quem ficou curioso com o que vai acontecer no jogo, joguem o jogo, que é uma experiência fantástica. Aproveitem. Esse foi o Pautas de Bolso. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de deixar o like no vídeo e de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio. Também nos siga no Spotify e avalie o Entre Pautas Podcast com as 5 estrelinhas. Lembrando que deixei uma enquete aqui na plataforma para saber o que você achou da segunda temporada de The Last of Us. É só puxar a tela do episódio para baixo que ali vão aparecer as opções. Nas redes sociais, nos siga no Instagram, @entrepautaspodcast, assim mesmo, tudo junto. Aproveita e já nos manda um feedback com sugestões de temas para os próximos programas e, se preferir, também pode entrar em contato pelo nosso e-mail entrepautasalexandre@gmail.com. Nos vemos na semana que vem em mais um Pautas de Bolso, só que dessa vez sobre um filme, um live action que está fazendo muito sucesso nos cinemas. E eu tô falando de Lilo e Stitch. Sim, vão ser agora, em sequência, 2 Pautas de Bolso, porque houve aí uma reorganização do planejamento, que em vez de ficar um Pautas de Bolso e depois um episódio dos normais, no caso, o próximo é o episódio 35 do quadro principal, porque a gente está planejando que esses episódios caiam em semanas que vão ter datas especiais, seja aí do Dia dos Namorados e o Dia do Cinema Brasileiro. Então já tô dando aí uns pequenos spoilers do que vão ser os próximos episódios 35 e 36, mas é só dessa vez que vai acontecer esses 2 Pautas de Bolso seguidos e esses, depois da sequência, 2 episódios principais seguidos. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até mais.